Oi, gente, tudo bom? Então a gente tá aqui para mais uma aula, para a gente continuar falando, né, sobre o Estatuto do Idoso. E na aula passada a gente estava falando sobre o artigo 15, sobre os direitos do idoso em relação à saúde, a tudo que é provimento, né, e provento em relação a isso para que o Estatuto do Idoso prevê. E a gente vai dar andamento aqui partindo, né, que a gente falou do 17, do 18, sobre a questão das faculdades mentais do idoso, no 17, se ele não tiver em condições que caberá, né, a um tutor, a um curador, né, a uma pessoa com procuração, se caso ele for interditado. Ao 16, e a gente vai partir agora para o artigo 19. Eu não estou falando um por um, a gente está pegando os principais, tá? E aí o 19 vai falar sobre violência contra o idoso. E aí vai definir o que seria violência contra o idoso. E o que é violência contra o idoso para vocês, gente? Vamos parar para pensar o que é violência. Aí a gente vai fazer um link assim, sabe? Com o que a gente já é mais batido contra a violência contra a mulher, por exemplo. Então, a violência aqui, a palavra violência, tem um aspecto bem amplo quando a gente fala de idoso também. Porque o que seria violência contra o idoso? Uma ação, uma omissão, né, uma negligência. Qualquer tipo de situação dessa, que pode ser uma ação, então ação, a violência propriamente dita, uma omissão, quer dizer, ou negligência, que deixa-se de fazer aquilo que é necessidade para o idoso, e ambas, né, trazem um malefício, prejudicam o idoso, tá? E isso pode acontecer tanto em local público quanto em local privado. E essa violência caracterizada por essa ação, por essa omissão, ela vai trazer morte, dano ou sofrimento físico ou também, gente, psicológico, tá? Então vamos entender essa violência contra o idoso. Ela é uma ação, uma omissão, então ela é uma questão que pode ser de violência física, pode ser de terror psicológico, violência psicológica, e isso pode acontecer tanto partindo para a parte da ação propriamente dita, então aconteceu uma violência, então aconteceu uma agressão física, aconteceu uma agressão verbal, aconteceu uma ação, ou não pode ter acontecido nada disso. A pessoa pode não ter batido, né? Pode não ter feito exatamente essa ação, mas ela pode ter omitido cuidado, pode ter omitido cuidado, que eu digo, de forma geral, com higiene, assistência, alimentação, cuidado em relação a medicamento, a cuidados de saúde, a cuidados até afetivos. Então imagina você deixar um idoso sem falar com o idoso o dia todo, o idoso abandonado lá, é um tipo também de violência considerada contra o idoso, tá? Por omissão, gente, por omissão. E eu queria que isso ficasse bem claro, porque isso é importante a gente entender. Porque nós, enquanto profissionais da saúde, temos um papel nisso. Enquanto cidadãos, temos um papel nisso também. Porque olha só, a violência contra o idoso, ó, não é só física, mas ela pode ser física, na questão de agressão mesmo, pode ser sexual, gente, pode haver agressão sexual, pode haver estupro, emocional, tortura, chantagem, psicológica, mesma coisa, abandono, quando a gente, por exemplo, deixa o idoso como se ele fosse um ninguém, né? É violência financeira, quando se pega e se faz uso do dinheiro do idoso que não é em prol das coisas dele, tá? E quando a gente também faz uma violência, quando dá um medicamento para dopar o idoso. Então tem muitas formas, gente, de violência. E aí aqui eu achei importante colocar para vocês, porque a negligência é a forma de violência mais presente no Brasil. Por quê?
é aquela que o idoso é deixado de lado. Aparentemente, dentro de casa está tudo bem, só que não. A gente vai pegar, desculpa aqui que eu estou em pé hoje, tô diferente, aí de vez em quando eu cruzo a perna, ó, aí daqui a pouco cai. Mas liga não que com a gente é assim mesmo. E então no Brasil a que está mais presente é a negligência, porque aparentemente em casa a gente vai ver isso. Aparentemente aquele vizinho está super bem tratado, aquele senhorzinho, mas até o dia que ele vai chegar desnutrido no hospital, ele vai chegar com péssimas condições de higiene, vai verificar que a medicação não está sendo dada corretamente ou que está sendo dada de uma forma errada para dopar o idoso, para o idoso dormir o dia todo. Então, gente, existe um número que é esse 100, Disque 100, para denúncia, tá? E temos que denunciar, tá? Enquanto cidadãos e enquanto profissionais da saúde, existem situações que nós temos que fazer notificação compulsória. O que é isso? É obrigatório notificar, tá? Então, 70% dos autores de violência contra o idoso faz parte da família. Ai, dá um aperto no peito de falar sobre isso, né? Mas sim, as pessoas da própria família são capazes de fazer isso, né? E é triste, mas é a realidade, gente. E a gente detectando isso, também não cabe a nós julgarmos aquela família, tá? Por mais que nós não façamos isso, não esteja dentro da gente isso, a coragem de um dia fazer isso, mas uma coisa que a gente tem que aprender também é não julgar, é fazer o nosso papel e não julgar, tá? Mas olha só, tá vendo? Violência contra idosos, física e maus tratos, 26% no Brasil, né? Psicológica, 51%. Gente, psicológica existe muito, muito. Financeira, econômica, que em relação a patrimônio também, de fazer mau uso, de fazer uso e se apropriar dos bens do idoso, aproveitando dele, também existe muito aqui no Brasil, até mais do que esses maus tratos. Mas aí a gente tem que ficar atento, novamente eu falo, porque temos que fazer denúncia, tá? Então, dia 15 de junho é Dia Internacional do Combate à Violência contra o Idoso. E aí muitos passam certas situações e não tem a quem pedir ajuda, gente, porque são da própria família, são pessoas da própria família. Então daí a importância dessa conscientização, por isso que o Estatuto do Idoso vem falando, sabe? E eu vou trazer para vocês aqui, cada imagem que a gente vê né, mais difícil. Imagina uma imagem de alguém de um idoso ainda sendo violentado. Então o que o Estatuto do Idoso vem falando? Que em caso de suspeita, gente, ou confirmação dessa violência, seja ela a ação propriamente dita de violência, seja violência física, sexual, seja violência por omissão de cuidado, né, de negligência, ou por terrorismo psicológico, emocional, financeiro, medicamentoso, o que for, gente, que for comprovado, ou se for suspeito, tem que ser de objeto de notificação compulsória pelo serviço de saúde. Bateu isso na mão de vocês, gente, no hospital? Bateu isso na mão de vocês na estratégia de saúde da família? Gente, tem que ser comunicado. Bateu isso no consultório médico, que você, por um acaso, em algum momento, ainda tá ajudando o médico com alguma coisa? Gente, é obrigatório, tá bom? Fazer esse comunicado para polícia, para Ministério Público, para Conselho Estadual, Municipal de Saúde do Idoso, estadual, tá bom? Então vamos deixar isso bem claro. É obrigatório, tá? Uma vez suspeito ou confirmada essa violência, obrigatório comunicação, principalmente enquanto profissionais, se bater na nossa mão, tá? E aí dentro do próprio estatuto ainda fala mais, olha, que nenhum idoso
vai ser objeto, né, de negligência, discriminação, crueldade, opressão, né, e que é dever. Dever é o que, gente? Uma obrigação. De quem, gente? Nossa, de todos. Prevenir a ameaça ou violação dos direitos do idoso. Então, gente, se tiver uma suspeita, faz a ligação pro 100, denuncia, tá? É melhor a gente pecar, que a gente diz esse ditado, mas não é pecar, é a gente agir com muita cautela do que a gente ser displicente, tá? Aí diz aí no artigo 5º também, eu voltei um pouquinho, que a inobservância dessas normas de prevenção, né, a ameaça contra o idoso, a violação dos direitos, vai ser responsabilidade, vai ser responsabilizada a pessoa jurídica nos termos da lei, tá? Então, todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente de qualquer forma de violação de qualquer desses direitos aqui que está no Estatuto do Idoso, não somente a violência contra o idoso, tá? Silêncio é cumplicidade. Se você sabe e você não denuncia, você está sendo conivente, você está sendo cúmplice daquilo que está sendo feito com aquele idoso que você está sabendo, que você está desconfiando dos maus tratos. Então, gente, de novo, conscientização aqui agora. Denuncie, tá? Aí a gente vai dar andamento no nosso Estatuto do Idoso. A gente vai entrar na parte de educação, de cultura, de lazer. E aí a gente vai falar do artigo 20. Basicamente, aí vai falar que vão ser inseridos dentro dos currículos escolares, mesmo que minimamente, assuntos, conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, né? E também em respeito à valorização cada vez mais do idoso, para evitar justamente essa questão do preconceito. Então, no estatuto aqui, nessa parte diz que nos currículos, mesmo que de forma pequena e sucinta, vão ser introduzidos, né, são introduzidos conteúdos voltados para isso, para o processo de envelhecimento, a valorização do idoso, tá? Vão ter políticas, né, voltadas e planejadas de educação para o idoso, como, por exemplo, projetos e cursos de alfabetização para o idoso, com módulos especiais, tipo aqueles EJAs que existem à noite. Então, tem alguns projetos também nesse sentido em relação aos idosos, em relação também a universidades que dão oportunidade, essas universidades abertas de graduação ou extensão, né, para os idosos realizarem cursos. É só procurar que vocês vão encontrar. Participação dos idosos dentro de eventos culturais, de esporte, de lazer, todos eles têm prioridade de acesso, têm condições de ser participativos, tem condição, gente, de receber 50%, tem condição não, recebe 50% de desconto no valor de ingressos, igual quando a pessoa é estudante, que tem direito a meia entrada. Então, o idoso, para todo e qualquer atividade cultural, de esporte, de lazer, tem também direito a 50% de desconto, ingresso prioritário e entrada prioritária também, tá? Profissionalização e trabalho, aí já lá no artigo 26. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei o artigo 20, fui falando do 21, 22, 23, 24, 25, tá tudo englobado aqui. Agora eu pulo para o 26, que vai trazer uma outra questão, um outro olhar dentro do estatuto, que é a profissionalização e o trabalho. Então, quer dizer, o idoso tem o direito, sim, de exercer uma atividade profissional, de ser respeitado dentro dessa atividade profissional, as suas limitações, as suas condições físicas, intelectuais, entendeu? É proibida a discriminação de idade, de limite. Então, eu não aceito pessoas acima de 60 anos para trabalhar aqui, não aceito pessoas de 65 anos, isso está errado. Salvo em profissões que fica característico a incapacidade física do idoso, salvo isso. Se não tiver essa condição, tá errada, proibida, não pode. Então, por exemplo, uma loja de vendedor,
a loja for lá e colocar limite de idade. Não pode. Concurso público, não pode colocar limite, com exceção àqueles, repito, em que a condição física do idoso pode ser uma não recomendação, tá? Por exemplo, policial militar, a gente entende que existe prova física, a condição física pode não conseguir, em algumas outras nesse sentido, tá? E tem uns programas também dentro do que o Estatuto prevê, de preparar o idoso para se aposentar, trazendo um curso profissionalizante para ele, 1 ano antes dele se aposentar, para ele continuar, de repente, exercendo uma outra atividade, né? Trabalhar com incentivo em empresas privadas para que essas aí contratem idosos, tudo pensando, gente, nessa inserção do idoso de volta para a sociedade, que é o que a gente conversou lá no início, que muitas das vezes não tem acontecido, né? A Previdência Social. Então, a gente sabe que na Previdência Social, o idoso acima de 65, agora está mudando as regras, a gente não tem como falar de regra da Previdência Social aqui, mas a aposentadoria e pensão por morte, até então, que ainda não houve a modificação no Estatuto, né, por conta da Previdência também, não mudou ainda, o valor, né, da contribuição, né, do recebimento seria real, valor integral, se for aposentadoria ou pensão por morte. A gente já sabe que algumas questões aí de pensão por morte vão ser modificadas, mas até então no Estatuto está integral. E sempre vai ter que seguir esses critérios do Instituto Nacional de Previdência Social, tá? Esse regime aí, né, vai depender se é funcionário público também, vai ter que seguir o regimento do funcionalismo público. Aí tá falando aqui detalhes sobre pensão por morte, requerida até 30 dias, não é interrompida, mas sempre que, por exemplo, faleceu, e aí se for requerido antes dos 30 dias, não chega a ficar não fica nem um mês sem recebimento, tem um recebimento, né? Essa aposentadoria aí, quando for para solicitar, tem que ligar para o 135 ou procurar o departamento pessoal do órgão público, do órgão estadual, que tem diferença, né? E tem um detalhe que eu não sei se vocês sabem, mas é lei e é previsto em lei que aquele idoso que tem uma necessidade especial de acompanhamento contínuo, então o idoso acamado, o idoso que tem problemas, por exemplo, de cegueira, com alguma deficiência, acamado, que tem um laudo médico comprobatório, que tem necessidade de acompanhamento contínuo, ele tem direito, através dessa lei aqui, ó, 8.213, lá no artigo 45, a solicitar, mediante laudo médico comprobatório, um aumento de 25% da renda da aposentadoria dele. Então, se você tem um vozinho, uma vozinha, alguém que tenha necessidades especiais, que tenha necessidade de um acompanhamento contínuo, que não pode ficar sozinho em momento algum, que é acamado, que é cego, que é deficiente de alguma forma, né, que tem alguma deficiência que precise de acompanhamento contínuo, pode solicitar junto ao INSS um acréscimo de 25%, tá? Sobre a aposentadoria, sobre a pensão, sobre o rendimento mensal do idoso. Dentro da assistência social, a gente tem o LOAS, que a gente já falou, até já citei, que é aquele benefício também, né, segundo a Lei Orgânica de Assistência Social, de um salário mínimo para aqueles idosos que não têm condição de ter o seu provento para a sua subsistência sozinho, mesmo não tendo contribuído, ele vai ter direito ao benefício de um salário mínimo. E em caso desse idoso não ter condições, e a família também não ter condições, tá? Porque se ele morar com a família que tem um mínimo de condições, o LOAS não é tão fácil assim de conseguir, mas é através da assistência social, tá? Do encaminhamento da assistência social. Aí a gente tem alguns dispositivos, né, que vão trazer e trabalhar e ajudar o idoso também. Por exemplo, o CRAS, que vai pegar e vai fazer a proteção e a prevenção a famílias, ao indivíduo, ao idoso que é vulnerável, que está numa situação de risco iminente a sofrer uma violência. Então, vê a vulnerabilidade da situação
e atua nisso. O CREAS já vai intervir diretamente no caso que já ocorreram a violação dos direitos. Então, já aconteceu a violência contra o idoso. O CRAS vai atuar para prevenir, para que não aconteça essa violência, tentando trabalhar esses vínculos familiares, etc. e tal. Esse BPC é um benefício contínuo para pessoas deficientes, para aqueles que são aqueles idosos que não têm condição e que, inclusive, chegam numa instituição de longa permanência e não conseguem, sem provento nenhum, tá? Aí solicita-se esse benefício para ele também, de provento constante, benefício de provento constante. E aí a assistência social também faz o cadastramento do idoso no município, dentro desses instrumentos que o município tem, né? Nesses cadastramentos ele vai ter alguns benefícios também, como tarifas sociais, então, de repente, há alguns descontos, né, em questões habitacionais, baixa renda para dar entrada em algumas situações junto a empresas de eletricidade, luz elétrica, para diminuir valores de conta, etc. e tal. Aí aqui tem a diferençazinha, foi o que eu falei, do CRAS e do CREAS. Então, enquanto o CRAS ele vai prevenir a ocorrência, né, dessas situações, que pode desenvolver, né, tem potencial para se desenvolver algum tipo de violência. Então, ele, antes que isso aconteça, ele vai trabalhar essa situação, vai trabalhar com as famílias, com esses indivíduos, idosos, pessoas com deficiência, até mesmo crianças retiradas de trabalho infantil, sabe? E vai trabalhar com eles em cadastro de programas de saúde, em cadastros feitos, né, de Bolsa Família, capacitação para o trabalho, esse benefício de prestação contínua que eu falei com vocês, o BPC. E o CREAS não, já vai dar apoio e orientação muito específica e especializada para aquelas famílias que já foram vítimas, né, de violência física, psíquica, sexual, como eu falei, e vai trabalhar com essas pessoas, tá? Tentando fazer a proteção, tentando minimizar os danos causados por toda essa violência que já provavelmente aconteceu. Na habitação, o direito do idoso é de ter uma habitação digna, de preferência com a família. Se não tiver se ele tiver condições, né, de cuidar de si sozinho, ou então numa instituição de longa permanência. Prioritariamente pela família e nas instituições para casos extremos, quando não tem como mais. Em programas habitacionais, se tiver no município, construção de casas populares, os idosos têm prioridade, tá? Tem que ser pensado na acessibilidade também, para ter preferência nos térreos, tá? Ter um financiamento compatível com a condição financeira do idoso. O transporte acima de 65 anos, se levar o documento, é gratuito, porém, entre 60 e 60, é gratuito dentro daquelas vagas reservadas, que são 10% de vagas reservadas em cada veículo. Entre 60 e 65 anos, fica muito característico do decreto municipal, tá? Se a pessoa tem 61, 62, 63, até chegar aos 65, ele vai ter direito dessa gratuidade. Mas fica isso por conta do município. A maioria das vezes, acima de 60 anos, tem direito a essa gratuidade, sendo que se as reservas já chegarem aos 10% por lei dos assentos, os restantes vão ter 50% de desconto se tiver renda até 2 salários mínimos, tá? E também vão ter vagas nos estacionamentos. A gente não sabia disso, mas é por lei também que os estacionamentos têm que deixar 5% das vagas para os idosos. No transporte aéreo não existe gratuidade, mas existe, por exemplo, desconto de 80% para o acompanhante caso o idoso não tenha condições de viajar sozinho e tenha também a prioridade no embarque. Alguns outros direitos, tá aí, atendimento preferencial junto aos órgãos públicos, a gente já falou isso. Aí uma coisa importante que a gente não falou, mas também existe, tá? Prioridade de tramitação de processos.
Então, se você também tem um vozinho, uma vozinha, ou seu pai, sua mãe, acima de 60 a 65 anos, que está com algum processo judicial, né, administrativo, por lei, tem direito a solicitar uma tramitação mais rápida, ter prioridade, a ser passado na frente, tá, gente? E se tiver acima de 80, então nem se fala, porque aí a prioridade ainda aumenta em relação aos outros. Tem a questão do imposto de renda também, que vai ter isenção parcial acima dos 65 anos, tá? Em relação à restituição, lembra aquela parcela? Então vai ter uma prioridade também nessa parcela de restituição. Tem direito a uma isenção parcial lá do imposto de renda, mas isenção total do imposto de renda é garantido a algumas pessoas com doenças graves. Por exemplo, câncer, tuberculose na fase ativa, cardiopatia, nefropatia, doença de Parkinson, esclerose múltipla, hepatopatia, algumas doenças degenerativas, né, de mentais. Todas essas têm direito de isenção total de imposto de renda. E aí a gente finaliza a nossa aula com aquilo que a gente mais almeja, de a gente encontrar nos nossos futuro, né, no nosso futuro próximo aí, um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, com qualidade de vida, que a gente possa se derreter pelos nossos idosos e tratá-los com maior carinho, com maior amor. E é isso, gente. Acabou nossa aula de hoje.